Começar? Pode. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando de uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estavam para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Amém. Então, queridos, essa passagem aí, né, que é a passagem fantástica do livro de João, que vem mostrar para a gente aí, mais uma vez, né, a grandeza do nosso Deus. E nos mostrar a preparação dele para a crucificação. Essa passagem também nós podemos ver em Mateus 26, que fala também aos olhos de Mateus, né, sobre esse relato, e em Marcos 14 também nós podemos ver a mesma passagem. Marcos 26, 7, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. E em Marcos 14, no versículo 3, vai falar assim, ó: estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Muitas vezes, quando nós lemos, né, essa passagem em João, lá no versículo 12, e eu já vi algumas pessoas também contando que Jesus era amigo de Lázaro, de Marta, de Maria, né? Isso nós sabemos. E Jesus amava muito essa família, né? Amava muito Lázaro. Tanto que no relato passado, né, na aula de Ellen, a gente viu que Jesus chora a morte de Lázaro, de tamanho amor que Jesus tinha pelo seu amigo Lázaro. E muitas pessoas até falam, né, Jesus estava na casa de Marta e Maria, quando lê ali João 12, porque não relata a casa que estava, ele estava em Betânia. Mas quando nós vimos aqui em Marcos, no capítulo 14, é relatado que Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Então, não era na casa de Lázaro, e sim na casa de Simão, o leproso, e ele estava ali, né, para uma ceia, e também estava presente Marta, Maria e Lázaro, seus amigos.
né? Eles estavam ali também, desfrutando ali da presença de Jesus naquele lugar. E a importância que nós vemos aqui, os amigos estão sempre presentes, né, na vida das pessoas. Até mesmo Jesus tinha seus amigos. Então, como é importante, né, a gente ter amigos. Como é importante essa conexão, né? A Bíblia diz lá em Provérbios que tem amigo tão chegado, mas tão chegado, que eles se tornam mais do que irmãos de sangue para a gente, né? E Jesus tinha essa amizade com Lázaro, e era recíproco também, né? E eu creio também que as irmãs de Lázaro também tinham esse amor, tinham essa amizade com Jesus, não só por ele ser o Senhor e eles acreditarem que ele era o Senhor Jesus, que era o Messias, mas por este vínculo de amizade que existia entre eles. E eles estavam ali próximos e buscando estar com o seu amigo Jesus. E nós, né, isso é uma lição para a gente. Ir onde Jesus está. Isso é muito importante para as nossas vidas. Ir onde Jesus está. Onde nós estamos indo? Você tem ido buscar Jesus onde Ele está? A se encontrar com Jesus? Ou você tem preferido outros... como é que o povo fala? Outras paradas. Né? Você tem preferido ir encontrar com o seu Salvador todos os dias de sua vida? Ou você tem preferido ir no show, né? Diz que teve um show de Roberto Carlos, eu fiquei sabendo depois, já tinha passado. Teve outro show também, um cara aí que tem não sei quantos anos que ele ficou de vir aqui, a cidade já pagou para ele vir, e ele disse que ia vir aqui também, não sei se veio. Teve duas coisas lá que aconteceu. O primeiro ano foi o Covid, o segundo ano disse que ele estava doente, e eu sei que ele recebeu o dinheiro e nem aqui ele pisou. Mas disse que esse ano ele ia voltar. Eu estava vendo um pessoal preparando, fazendo até maquiagem profissional, para poder ir nesse show e ficar sem aquelas maquiagens blindadas, né, que não sai, para depois que, ó... Aí eu vi até uma menina falando assim, na hora que cai vodka na minha cara, que num show uma vez derramaram vodka em mim toda e minha maquiagem derreteu. Então eu quero uma maquiagem blindada, para na hora que cair vodka na minha cara, eu ficar com a maquiagem intacta. Então, assim, o que nós temos buscado? Que presença nós temos buscado? Né? Isso não é só mundano, não. Isso, mesmo que a gente não vá num show, derramar vodka na cara, mas o que nós temos feito hoje das nossas vidas? O que é mais importante? Vir aqui aprender a palavra de Deus, vir aqui ouvir do Senhor, vir aqui adorar ao Senhor, estar em casa, tirar um tempo com o Senhor, tirar um tempo com a nossa família, um tempo com os nossos amigos, amigos verdadeiros, amigos que nos conduzem ao Senhor. Eu não estou falando de amigos que te ensinam coisas ruins, não. Aquele amigo, aquele meu amigo ali é para toda obra. Ele não me deixa na mão. Mas ele é perdição para a sua vida. Ele só te leva para caminhos ruins. Ele não te aproxima de Deus. Muitas vezes, nós temos certas amizades que nós não queremos deixar, porque nós gostamos muito. Não estou falando para deixar a pessoa. É deixar a convivência, né? Ir nos lugares onde aquela pessoa tem costume de ir, porque muitas vezes, ao invés da gente trazer, a gente está indo. Né? Então, onde nós temos achegado, então que nós possamos meditar nisso aí hoje, meditar nessas coisas do Senhor, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso. Eu estava lembrando essa semana, todas as vezes que a gente vai dar a escola bíblica, a gente passa por perrenhas na semana, 2 semanas antes, 1 semana antes. Todo professor vem aqui e relata a mesma coisa. E comigo não foi diferente. Eu tinha acabado de sarar de uma gripe fortíssima que me derrubou 2 dias de cama com febre alta. E daqui a pouco eu comecei com alergia. Até a voz está ruim até agora. Tosse que não parava. Era tossindo o tempo inteiro, que eu até ficava nervosa. E
Não tinha ânimo para fazer nada. Aí depois começou com uma dor aqui atrás, na lombar. Eu falei com o Diego, eu tô com a dor aqui na lombar. Deve ser problema nas costas, ainda pensei. Só que depois que eu fui sentir direito, eram os rins começando a doer. Eu tenho pedra nos rins, e aí começou a atacar. E aí eu não tinha ânimo para fazer mais nada, porque juntou o coffee com a dor aqui atrás. Eu falei, misericórdia. E depois eu lembrei de uma coisa que a Ellen me falou, que eu tava com a escola bíblica, e ela tinha acabado de dar a escola bíblica, e eu precisava ir no batismo do meu sobrinho, que ia ser bem no horário da escola bíblica. E aí eu falei com ela, Ellen, se eu não terminar nesse domingo, você continua para mim? Ela, Carla, pelo amor de Deus, eu já passei por isso, agora você quer que eu comece tudo de novo? O diabo fica perturbando a gente a semana inteira. Aí eu lembrei disso, né? E aí, dessa vez, ele estava me perturbando com dores, com coisas no meu corpo. Mas muitas vezes perturba com alguma situação com um familiar, que já aconteceu. Né? Acontece alguma coisa com um familiar e você tem que resolver, você sai e fica, e aí você não consegue nem preparar a sua escola bíblica. Você fica ali pelejando, mas toda hora tem uma coisa. Né? É um rato que aparece para perturbar você de madrugada. Então, assim, vai acontecendo coisas e coisas. Por quê? O diabo não quer que nos aproximemos de Deus. O diabo não quer que nós nos encontramos todos os dias com o Senhor. O diabo quer nos tirar da presença de Deus constantemente. E quanto mais você busca, mais ele vai te perturbar. Se o diabo não te perturba, meu querido, se o seu dia, a sua semana, o seu mês é maravilhoso, todos os dias, saiba que alguma coisa está errada. Porque aquele que tem buscado a Deus, o diabo não deixa ele quieto. Não deixa. E quanto mais você acorda de madrugada, 2h30, 3 horas da manhã para orar, mais ele vai te perturbar. Não adianta achar que quando eu oro, que o diabo não vai me perturbar, porque é aí que ele vai me querer. O diabo não vai atrás de quem já é perdido. Os perdidos já são dele. Ele vem atrás da gente mesmo, que tem buscado e que tem vivido para o Senhor. E buscado ser melhor todos os dias, na presença do Senhor. Aqui na minha tela eu não estou conseguindo ver, está muito pequenininho. Tem que olhar para ali. João 12:1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então, esse primeiro versículo aí, ele vai trazer para a gente, ele vai nos mostrar que a Páscoa estava próxima, né, a festa dos pães asmos, que era uma festa muito importante ali para os judeus, né, uma festa muito importante ali daquela época, e vinham pessoas de todos os lugares para Jerusalém, para essa festa, né, para esse acontecimento. E esse dia que estava chegando ali era o dia que Jesus iria entregar a sua vida por nós, o dia que Jesus iria morrer e ressuscitar, né? Que a profecia do nosso Deus seria cumprida. E no versículo 2, nós podemos ver ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Queridos, notem, vocês podem notar aí nesse segundo versículo que Marta, ela servia. Né? É o jeitinho de Marta. Vocês já perceberam nas outras passagens, né, que já foi falado aqui na escola bíblica e que nós também já lemos, que é o jeitinho de Marta, servir o tempo inteiro? Nós podemos ver esse jeitinho de Marta lá naquela parte lá, quando Jesus ele está lá na casa dos 3, e Marta está servindo o tempo inteiro, e Maria está aos pés do Senhor, não é? Então, Marta
tem esse jeito de servir. Ellen falou na escola bíblica passada que isso era uma característica de Marta, né? Servir. E aí, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Lázaro aí, ele faz o quê? Quando alguém chega na nossa casa, nós damos atenção, né, para as pessoas. Apesar de Lázaro não estar na sua casa, ele estava na casa de Simão, né? Mas ele estava ali, né? Como nós fazemos com as pessoas que chegam à nossa casa, a gente dá atenção. Né? Quando alguém chega na minha casa, eu vou sentar à mesa com ela, eu vou conversar com ela. Da mesma forma, Lázaro fazia ali com Jesus. Lázaro estava próximo ali. Lázaro, o amigo de Jesus. Ele falando com ele o tempo todo e ouvindo o que Jesus tinha para falar também. Né? E antes de qualquer coisa, nós temos que buscar essa proximidade com Jesus. Assim como Lázaro, nós temos que buscar essa proximidade com Jesus. Em oração, em jejum, em leitura da palavra, não só em leitura, mas estudo e meditação da palavra, né? Que são duas coisas diferentes, você meditar na palavra, você estudar a palavra. Né? Então, são coisas que nós devemos fazer no nosso dia a dia, para estarmos ali, no lugar da mesa, junto com Jesus. É colocar o almoço para Jesus todos os dias na nossa vida, colocar o café da tarde, o café da manhã, o jantar, a ceia depois do jantar, né? Que tem a ceia também, que a gente também faz um lanchinho antes de dormir. Muitas vezes a pessoa janta ali 7 horas, quando vai dormir 10 horas já está com fome, faz uma ceiazinha ali, mas todos os momentos do dia, estarmos à mesa com o Senhor. Estávamos à mesa buscando ao Senhor Jesus, nos aproximando cada vez mais dele, porque ele é que vai nos achegar cada vez mais ao Pai. Não existe nada melhor do que estar à mesa com o Senhor, do que estar aos pés do Senhor. Amém, queridos? Versículo 3 aí. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Olha para vocês verem, que interessante esse versículo, que nós vemos Maria aí pegar esse frasco de nardo puro. Antes da gente falar sobre esse versículo, eu gostaria de colocar algumas coisas, né? Vaso de alabastro, frasco, o nardo puro, né? Então, Maria, ela pega o seu frasco ali de alabastro, aqui, o que é o vaso de alabastro? Uai, gente, tinha uma pergunta ali, sumiu. Verdade. Então, é esse aqui. Ah, tá, esse aqui não vai valer então não, é esse aqui, ó. O que é um vaso? É porque geralmente quem faz os slides para mim é Diego. Quem fez dessa vez foi eu. Aí, eu não sou muito boa para fazer slides, então acabei fazendo essa confusão aí nos slides, mas é essa parte aqui, ó. O que é o vaso de alabastro? Matéria-prima, que é o alabastro. Né? Então, tem aí, ó, é um gesso branco finíssimo, mais suave do que o mármore. Esse vaso, ele tinha cerca de 14 centímetros de altura
Então, era pequeno, né? Acho que é menor do que esse copo meu aqui. Acho que esse copo deve dar uns 20 centímetros, mais ou menos. E ele era comprido na garganta. Aí vocês podem ver no fundo aí, ele tinha um formato de uma pera, né? Mais gordinho no meio, assim. E a boca dele era selada para preservar o conteúdo. Então, isso aí era o vaso de alabastro. E o nardo. O que é o nardo? Esse aqui eu fiz certo. Opa, pulou. Então, olha aí. Óleo perfumado muito caro, de cor avermelhada, extraído da planta Nardostachys, eu acho que é assim que fala. Nardostachys jatamanzi. Então, esse óleo caríssimo, algumas traduções ainda falam, nardo puro caríssimo, né? A Bíblia ainda tem o cuidado de colocar nardo puro, porque até mesmo naquela época as pessoas falsificavam o nardo, porque como era uma coisa muito cara, acabava as pessoas falsificando para poder vender, né? E ganhar em cima. Né? Como acontece hoje com várias coisas. E aí, esse nardo era puríssimo, de ótima qualidade. Né? E Maria guardava aquele nardo ali. Era cultura dos judeus. A menina, aos 12 anos de idade, a partir dos 12 anos de idade, ela já começar a guardar, a comprar esse nardo. Para quê? Para sua noite de núpcias. Né? Então, ela começava a comprar ali. E Maria era uma menina pobre. Né? Ela não era rica. Né? Então, agora a gente pensa, né? Uma menina pobre que juntou o seu nardo, né? de uma vida ali, porque o nardo, ele não era barato. Né? Era uma essência muito cara. Ele era produzido, ele era encontrado no Himalaia, e era nas cordilheiras do Himalaia. E a raiz dele seca, né, a parte do arbusto, do arbusto não, da raiz mesmo ali, era seca, triturada, e dali era feito o nardo. Eu vi algumas pessoas falando até que eles eram levados no lombos de camelos, né? Algumas coisas que eu li, fala que era levada no lombo de camelo, então por isso era uma essência tão cara, um óleo tão caro, né? Que além de ser difícil de encontrar, ele ainda tinha todo esse processo demorado e mais à frente, né, a gente leu que esse óleo que ela derramou custava 300 denários. Naquela época, um denário era um dia de salário. 300 denários, então, 300 dias de salário. Quase um ano, né? Um ano tem 365 dias. Então, quase um ano de salário. Pensa uma moça pobre para comprar um nardo que custa tão caro, um ano de trabalho, né? E ela pegar tudo aquilo ali e derramar sobre o Senhor Jesus. Eu estava fazendo as contas, né, em reais, e aí dá quase 15 mil reais. Um ano de trabalho. Um ano não, né? Os 300 dias, né? Eu peguei o salário mínimo, dividi por 30 e multipliquei por 300. E aí deu quase 15 mil reais, que era o valor, nos nossos dias atuais, o nardo que ela usou. Né? Quem aqui hoje que teria coragem de pegar 15 mil reais e despejar em alguém? Pastora, vem aqui que eu vou despejar meu nardo de 15 mil reais na sua cabeça. Quem aqui teria coragem de fazer isso? 15 mil reais. Para alguns,
né? Que depois, mais para frente, nós vamos ver que foi o caso de Judas, jogado. Desperdício, né? Mas para Maria, era uma forma dela adorar ao Senhor. Maria ali, ela adorou ao Senhor com tudo que ela tinha. Ela pegou o que ela tinha de mais precioso. Menina pobre. Menina que talvez juntou cada moedinha ali com muito sacrifício e depositou aos pés do Senhor. Com muito sacrifício. O que, querido, nós temos sacrificado por Jesus? O que eu tenho sacrificado por Jesus? O que você tem sacrificado por Jesus? Pensa um pouquinho aí, reflita um pouquinho aí. Pensa assim, eu tenho sacrificado realmente algo por Jesus? Eu tenho tornado a minha vida como uma adoração ao Senhor, porque muitas vezes nós não nos importamos em fazer algo para o Senhor, porque nós pensamos muito em nós mesmos. Se vai nos prejudicar, se vai ser ruim para nós, se vai ser difícil para mim, eu muitas vezes deixo para lá. Falar, não vou fazer não. Esses dias eu estava conversando lá em casa com as meninas, com o Diego, e aí a gente estava relembrando, né, a passagem que Jesus fala para os discípulos dele, vai pregar o evangelho, vai falar de mim. Aquilo que eu ensinei, vocês vão passar agora para frente, mas não levem nada. Eles saíram sem nada, sem roupa, sem dinheiro, sem nada, só com o que eles estavam ali no corpo. Eles não fizeram uma mala, eles não compraram, porque quando a gente vai viajar, o que a gente faz? A gente vai lá no supermercado, enche a bolsa e leva aquele monte de trem, né? É besteira até falar cheio, que tem que comer dentro do carro, né? E para economizar, se for um lugar que as coisas são muito caras, né? Vou levar isso aqui, porque aí eu não vou precisar comprar lá, que lá é muito caro. Então, muitas vezes que a gente vai fazer alguma coisa, a gente sempre abastece primeiro. Roupa para todas as ocasiões. Essa roupa aqui é para a noite, essa roupa aqui é para o dia, essa roupa aqui, se for uma praia, né? Essa aqui são 5 dias, então é uma roupa de banho para cada dia, uma saída de praia para cada dia. Não posso ficar. Mas não, eles não levaram nada. Eles foram confiando que Deus iria prover. Que o Senhor, eles confiavam no que o Senhor Jesus falou para eles. O Senhor ia prover todas as coisas. E muitas vezes, nós retemos o dízimo ao Senhor. Como reter? Eu dou meu dízimo, 10%. Mas muitas vezes, o que acontece, eu já vi gente fazendo, pega dos 10% para ajudar o próximo. Pega dos 10% para poder ajudar em missões. Pega dos 10% para poder ajudar a família que está passando necessidade. Não estou falando que a gente não deve ajudar. Estou falando que a gente não deve pegar do dízimo. Porque o dízimo é a ordenança do Senhor. Deus nos deu 90%. Só pediu 10%. É tão pouco. Mas para muita gente é muito. Porque às vezes 10% de 100 é pouquinho, né? R$10. Mas 10% de 1 milhão. 10% de 10 mil é R$1.000. Nossa, eu vou pegar R$1.000 e dar na igreja? Não pode, com esses R$1.000 aqui eu posso guardar, fazer uma viagem supimpa no final do ano. Eu vou dar menos. Ou então tem gente que fala assim, eu não tenho salário. Então, eu estipulei um valor. Aí eu dou esse valor. Uma pessoa uma vez me falou isso. Eu falei, mas e o mês você ganha mais do que esse valor que você dá? Não, mas eu estipulei esse valor. Eu falei, não, mas o Senhor falou lá na palavra dele que é 10% de toda a nossa renda. Então, se você ganhar R$5 hoje, você vai dar 10%. Se você ganhar 1 milhão hoje, você vai dar 10%, independente. Você não tem que estipular um valor. Você tem que dar aqui. Você pode dar a mais de 10%, mas nunca menos. Amém, queridos? Nunca a menos. Porque senão, está roubando de Deus.
Tá? Tudo bem? Outra coisa que a gente pode extrair dessa parte é que isso que Maria fez foi um tipo de adoração extravagante, né? Chamou a atenção das pessoas, que até incomodou algumas pessoas, a forma, a entrega, tudo o que ela fez, né? E talvez trazendo para termos práticos para nós, nós conseguimos ver muitos fazendo uma adoração a Deus, mas fazendo conta. Né? Por exemplo, estou tentando me explicar, mas seria como se fosse... Muitas vezes a gente tem muita pergunta, né, pastora? Diz, pode ou não pode? Pastora, eu tenho que dar o dízimo do bruto ou do líquido? Ou seja, na verdade, a pessoa, no sentido, vai ser, o que é o mínimo que eu posso fazer para estar cumprindo a regra? Ou seja, isso deixou de ser uma adoração extravagante. É pecado ouvir música do mundo? Ou não, entendeu? Ela começa a achar um monte de... O jejum se eu tirar só o açúcar, vale? Entendeu? Então, na verdade, a pessoa sempre está buscando o mínimo que ela pode fazer para estar executando aquela adoração a Deus. E o que essa mulher dá em contraste para nós? Ela entrega a coisa mais valiosa que ela tinha, ela não fez conta. E talvez a gente possa trazer para nós quantas vezes nós estamos fazendo conta da nossa entrega para Deus. Ah, não. Ninguém está fazendo. Só eu. Entendeu? Então, às vezes, Deus te pede coisas, ou às vezes, ele nem pediu, provavelmente Jesus não pediu isso para ela. Muito provavelmente. Ela amava tanto e quis derramar uma adoração tão extravagante, com tudo que ela tinha, que ela não fez conta. Cara, não é um perfume de que vale 1 ano de trabalho. Quando você fala 300, você tem que lembrar que eles não trabalhavam nos sábados. Então, no mínimo, 50 sábados ali é porque não podia trabalhar. Então, na verdade, não era mais ou menos 1 ano, era de 1 ano ou mais. Se pegar as festas judaicas, os feriados, passa de 365 dias os períodos que ela não poderia trabalhar. Então, é algo extravagante, a gente tem que pensar nisso. O que você tem feito continha para ter que fazer o mínimo? Ai, quantos cultos eu tenho que ir no mês, pastora, para estar tudo bem com Jesus? Tem gente que vem num culto no mês para bater sua cota. Ou seja, são pessoas que fazem uma adoração, mas ele puxa de volta. Entendeu? O que eu posso fazer? O mínimo que eu posso fazer para estar adorando Jesus. Entendeu? Então são pessoas que buscam regras ou limite da lei para poder fazer sempre o mínimo. E nós estamos vendo uma adoradora que fez o máximo, extravasou, tipo assim, coisa que insultou a religiosidade daquelas pessoas em volta. É uma coisa que a gente aprende com Maria aí nessa parte. Pastor. Eu só quero voltar um pouquinho atrás do que nós estávamos falando lá em Marcos, que diz que Jesus estava na casa de Simão. Provavelmente Simão e Marta, Maria, Lázaro, eles eram amigos, conhecidos, né? E eu acho assim, interessante que tu fala Simão o leproso. Se ele era leproso, ele não podia estar na cidade, ele não podia ter casa na cidade, então ele era um ex-leproso, né? E que foi um rótulo que colocaram nele, né? Por exemplo, aqui nós perguntamos, Maurício está aí, qual é Maurício? O taxista. Aí todo mundo já sabe. É Bradock. Bradock está aí? Qual Bradock? O taxista. Aí, né? Então, é uma forma de identificar a pessoa, porque ele era um ex-leproso. E que eu acho assim, interessante, pela amizade que eles tinham, e Maria tinha liberdade na casa de Simão, que ela estava servindo. Né? Você não chega na casa de uma pessoa que você não tem intimidade. E, assim, por exemplo, minha esposa, ela chega na casa de alguém, ela pergunta, eu posso ajudar em alguma coisa aí e tal? Ela quer sempre contribuir com algo. Né? E o que eu acho interessante, assim, que quando você citou aí, que Maria, era uma das qualidades dela de servir, Marta. Mas Maria não, Maria era de dar o seu melhor. Né? E o melhor que ela tinha, que ela achou naquele momento, foi de ungir Jesus. Derramar aquele perfume na cabeça de Jesus. E que ela foi muitas vezes contestada e falar, por que é isso? Né? E hoje, gente, muitas vezes nós temos que olhar assim, o que eu dou para Jesus? E quando nós queremos
algo de Jesus, você quer o melhor de Deus, dê o seu melhor. E qual o melhor de Deus para nós hoje? Qual é o seu melhor que você pode entregar a Deus? A sua vida, o seu caminho, suas atitudes, suas ações, a tua alma, teu modo de falar, de agir, de proceder. Faça para que Deus seja glorificado em todas as suas ações, em todo o seu modo de falar, de vestir, de proceder, e que ao longo, depois de algum tempo, vai falar, você conhece fulana, que ela era uma mulher consagrada a Deus, era uma mulher que dava um bom testemunho. E esse episódio de Maria aqui, diz que ela ia ficar registrada. A Bíblia diz que vai ficar registrada para que todos conheçam a ação que ela fez. E foi, naquela época, era uma ação inusitada, porque naquela época não tinha tantos perfumes como tem nos dias atuais, né? Aí, se eu fico olhando assim, a atitude dela, uma atitude belíssima e que engrandeceu a vida dela. Amém. Vai falar, pastora? Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Aí eu coloquei aí, entre negrito, enxugou com seus cabelos. Por quê? Para ela enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, ela teria que estar com o cabelo solto à mostra, né? Naquela época ali, na cultura judaica daquela época, não sei hoje, não pesquisei para poder falar com os irmãos, mas na cultura judaica daquela época, a mulher estar com o cabelo solto à vista era escândalo para ela, né? As pessoas não aceitavam isso. Mas Maria não estava preocupada com o que os outros estavam pensando dela ali naquele momento. Ela não queria saber se um ia falar que ela estava sendo rebelde, que o outro ia falar que ela era uma mulher. A pastora está ali comentando. E ela não estava se preocupando com nada disso. O problema é do que os outros vão dizer. Eu só importo com o que Jesus pensa de mim. Amém, queridos? Problema é o que os outros vão falar da gente. É? Problema, pastora, o que os outros estão falando da senhora hoje. Problema dos outros. Porque nós sabemos quem nós somos. Nós conhecemos os nossos pastores. Nós conhecemos a nossa igreja. E Jesus, o mais importante, Jesus conhece. E Jesus sabe do coração de cada um, da integridade de cada um, do desejo de cada um, como Jesus sabia ali o desejo de Maria. Sabia ali o que ela queria com aquilo. Se a gente volta lá em Marcos, no capítulo 14, vai falar que ela quebra o vaso. Né? Aqui nós lemos que ela derrama. João frisa muito aí os pés, né? Ela derrama nos pés e enxuga com os cabelos. Né? Isso aí, os pés aí, simboliza a humildade dela, a submissão dela. Né? Como Jesus, e até mesmo servir a Jesus. Né? Como Jesus fez ali no lava-pés, quando Jesus lava os pés dos discípulos ali, mostrando que ele veio para servir. Né? Pensa uns pezinhos que devia estar, ó, cheirosinho. Só de terra, com a sandainha de couro, que couro é cheiroso, né? E aí Jesus foi lá e lavou os pés. E Maria vem aqui e enxuga com os próprios cabelos. Olha a devoção de Maria com Jesus. A devoção dessa mulher que quebra, né, lá em Marcos 14, ela quebra o vaso. Provavelmente ela derramou sobre a cabeça. Porque como Jesus fala que ele foi
ungido ali para o seu sepultamento, que Maria antecipou a unção dele para o sepultamento, né? Aquela unção ali era no corpo todo, né, pastores? Era no corpo todo. Então, João não relata, mas foi da cabeça aos pés. E esse óleo derramou até os pés de Jesus. E em Mateus fala que é na cabeça, né? E ela, provavelmente, eu vi alguns estudiosos falando que ela veio por trás de Jesus, né? Porque Jesus estava ali sobre a mesa e ela veio por trás de Jesus e quebrou o vaso. Agora pensa, um vaso tão valoroso, tão precioso. E aí, esse vaso simboliza aí para a gente a nossa vida, né? Que deve ser quebrada aos pés de Jesus. Deve ser quebrada a nossa vida e derramar tudo. Ela queria, com isso, derramar cada gota. Ela não queria desperdiçar, não queria que ficasse nada ali naquele vaso. Ela queria que saísse cada gotinha dali, porque ela queria entregar tudo que ela tinha de melhor para o Senhor. E é o que nós somos chamados a fazer. Entregar tudo que é de melhor para o Senhor. Eu sei que é difícil. Nós sabemos que é difícil. Muitas vezes nós tentamos, nossa, mas eu estou tentando e não consigo. Eu estou tentando fazer, mas eu não consigo. Porque a porta que nos leva até Deus é a porta estreita. A porta que nos faz andar pelos caminhos do Senhor não é fácil, não. A porta larga é a maravilhosa, né? Aos olhos humanos. Mas a porta que nos leva ao sacrifício de Jesus, essa é a porta mais difícil de trilhar. E Maria, ela nos ensina hoje a trilhar esse caminho, a quebrar de verdade. Não deixa para depois, não. Maria agiu no momento certo. O que eu tenho que trilhar, o que eu tenho que fazer para Jesus, que eu possa fazer hoje, nesse momento. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã eu posso nem estar viva. A nossa vida é tão frágil, né? Esse corpo nosso é tão frágil. Qualquer coisa que acontece, já está morrendo. Qualquer coisinha o nosso corpo sente. E sente muito. Porque esse mundo é assim. Né? Não haverá dor, não haverá morte. É só com Jesus. Lá na eternidade. Esse corpo aqui não vai mais ser corruptível. E aí nós não vamos sentir mais nada de ruim. Né? Nós só vamos sentir a glória de Deus nas nossas vidas. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que fazer algo para mudar. Nós temos que ser perseverantes. A perseverança também é muito importante para que nós trilhemos esse caminho. Porque muitas vezes nós deixamos de perseverar porque está sendo difícil. Muitas vezes nós deixamos de perseverar por nossa família porque está sendo difícil. Muitas vezes nós deixamos de perseverar por viver uma vida aos pés de Jesus, porque está sendo difícil. Muitas vezes nós deixamos. E a gente acaba afastando um pouquinho, depois o Senhor, o Espírito Santo, nos traz de novo aquele primeiro amor. É o que nós temos que buscar todos os dias. Viver assim, como Maria fez. E ela derrama ali aquele bálsamo, aquele óleo, aquele nardo puríssimo sobre Jesus. Em gratidão. Essa adoração de Jesus ali por Maria era uma gratidão eterna que Maria tinha com Jesus ali. E nós podemos ver lá
né, no capítulo anterior, que Lázaro foi ressuscitado por Jesus depois de 4 dias. E Maria estava grata, porque seu irmão estava ali à mesa com ela e ela podia festejar com seu irmão um dos maiores feitos de Jesus na vida de Maria. Foi a ressurreição do seu irmão. Trouxe de volta o que estava morto. Trouxe de volta o que era impossível aos olhos humanos. Porque como Ellen falou, né, na cultura deles lá, até o 3º dia dava. Mas no 4º dia, o espírito, a alma ali já saía do corpo e não tinha quem voltasse. E Jesus já fez aquilo já com um propósito, que ele já sabia disso, e ele queria mostrar que ele era Deus, que ele era o Messias, que ele era o Cristo. E ele vem realmente, ele espera. Ele não vem na hora, né, que o mensageiro vai lá e fala com ele que Lázaro estava doente. Ele só foi depois que ele já sabia que Lázaro tinha morrido. Porque ele queria provar a grandeza dele. E o Deus que realmente ele era e tinha vindo aqui nessa terra para nos dar a melhor coisa que nós podemos ter aqui, que é a nossa salvação. E a certeza de que nós vamos estar com o Senhor na glória um dia. Amém? Então Maria, ela entrega tudo de si. Ela se derrama totalmente ao nosso Deus. E aí vem a pergunta. Quer falar, Diego? Só para aproveitar o que você já passou, na verdade você falou de 2 características, porque é um texto, gente, ele é curto, mas ele é muito profético. Né? Então tem várias figuras proféticas ali dentro. O vaso de alabastro, aí, né, o nardo, esse perfume, era para as núpcias. E outra coisa que você falou também foi a questão do cabelo. O cabelo também era mostrado somente para o marido. Na verdade, ele era oculto para toda a sociedade, mas ele era exposto ali para o marido, certo? Vocês veem que dois símbolos da noiva, da esposa. Então, ela também é um símbolo da igreja. Né? Maria, naquele momento, é um símbolo da igreja. E nós, como igreja, devemos entender o nosso papel de adoração. Gente, se você é igreja, você tem que adorar. Entendeu? É algo natural nessa dinâmica da relação entre Jesus e a igreja. Amém? Porque Jesus fala, né? Quem é a noiva de Cristo? Somos nós, a igreja somos a noiva de Cristo. Então a nossa intimidade, ela está demonstrando coisas ali íntimas. Né? Os seus cabelos, para aquela sociedade, era um símbolo da intimidade. Somente o noivo. A entrega, né, daquele perfume é só para o noivo. E ela estava basicamente, aparentemente, cara, ela estava declarando: Jesus é meu noivo. Ele me estragou para qualquer outra pessoa. É só ele agora. E ela estava entregando tudo ali para ele. Né? E muitas vezes a gente fica com dificuldade, a gente que é do louvor e que ministra, às vezes a gente vê a reação das pessoas, e às vezes a gente fica, cara, adora, Jesus está nesse lugar, e a gente fica tentando apresentar motivos, e as pessoas às vezes ficam aéreas. Cara, é o momento da adoração. A adoração, ela faz parte do seu culto a Deus. Se você tem porque entrou na mente de muitas pessoas, não, o momento mais importante do culto é a palavra. Muito espiritual, mas totalmente errado. Antibíblico. Mas é pregado nos altares às vezes, gente. O momento mais... Não, gente. Tudo acontece. Deus fez tudo isso. O plano da salvação é para que a gente tenha um livre acesso para adorar a Deus. Então, na verdade, a palavra te prepara para adorar. Não é a adoração que prepara para a palavra, não. Porque quando a gente adora com conhecimento, porque Maria conhecia Jesus, não conhecia? Era amiga de Jesus, viveu os piores momentos da vida dela, que provavelmente Lázaro era esteio da família, ou seja, o sustento vinha de Lázaro, porque nunca fala do pai e da mãe de Lázaro, fala de uma família de 3 irmãos. Então, naquela sociedade onde só o homem que trazia o sustento, ela tinha perdido tudo quando Lázaro morreu.
Elas duas provavelmente ficariam desamparadas até que se casassem, sei lá. E o que acontece? Jesus vai, resgata ele, e resgata os sonhos dela, tira ela do momento mais sombrio, mais tenebroso da vida dela. E o que resta para ela? Adorar. E assim também nós como igreja, gente. Ser crente, pelo amor de Deus, você não precisa de incentivo para adorar a Deus. Você foi salvo por Jesus Cristo. Você não precisa de ministro de louvor ficar te falando, adora! Porque você tem motivos de sobra para adorar. Você não precisa estar bem, você não precisa estar com emprego, você não precisa estar com nada de momentâneo resolvido, para então eu sentir vontade. Não estou com vontade de adorar, eu sento na cadeira e fico escornado aqui. Tem gente que na adoração vai ler Bíblia. O cara não lê Bíblia em casa, não. Agora não é a hora, gente. Entendeu? A hora de ler. Tem momento. O nosso culto ele é formado de várias etapas. A etapa da oração, a etapa da adoração, a etapa de ouvir Deus, a palavra. Então você tem que viver o culto. Você não tem que fazer seu culto pessoal quando você está no culto público. Jesus merece a sua adoração, independente do que está acontecendo na sua vida hoje e agora. Amém? Então, que essa história de Maria possa também avivar em nós esse desejo de adorar. Né? Nós somos a noiva de Cristo. Isso fica bem para nós. A irmã Rosilmar. Zilma, depois o pastor quer falar também. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Diego falando aí sobre a adoração, que é muito importante mesmo. E a gente percebe, lendo a palavra, lá no Antigo Testamento, teve as 12 tribos de Judá. As 12 tribos. E a tribo que Deus escolheu para louvar, para adorar, foram os levitas, né? Levi, da tribo de Levi. Todas as outras tribos tinham os valentes que lutavam, que guerreavam com as suas espadas, com as suas flechas, mas Levi, ele parece que tem algo especial. Ele falou assim, eles não vão trabalhar, não vão fazer nada, vão só adorar. E realmente, o louvor é uma das coisas mais importantes da igreja. Oração, ótimo, maravilha. A palavra vem nos encher da graça, do conhecimento, mas a adoração foi feita para adorar o nosso Deus. E a gente coloca assim, tão importante, porque lá no céu, na glória, tinha um adorador que queria ser mais do que Deus, que era o Lúcifer, que queria ser mais que Deus. Ele era um adorador de Deus, mas porque ele queria ser mais que Deus, ele foi lançado. E a gente percebe que quando a gente adora, a gente enche do Espírito Santo de Deus, em qualquer lugar que a gente estiver. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha colega de trabalho, ela tem uma voz maravilhosa, linda. E eu falei com ela, se você estivesse na minha igreja, eu ia te falar com o Diego para colocar você para adorar, para louvar, porque tem uma voz linda. E muitas vezes nós temos umas vozes maravilhosas, mas nós não adoramos esse Deus. E onde quer que a gente estiver, nós temos sim que adorar a Deus. Nós fomos feitos para adorar o Senhor. E uma das tribos mais importantes que Deus deixou foi a tribo de Levi, que foi só para adorar e cantar e entoar hinos ao Senhor. Pode falar, Ed. É porque eu já estou perto aqui. O que a gente pode observar é que durante aquela estadia ali, com Jesus, a gente viu atitudes diferentes de várias pessoas. Uns, atitude de ficar aprendendo com Jesus. Outras, atitudes de adorar, como disse o Diego.
e outras atitudes de criticar, como foi o caso de Judas. Então, o que fazemos quando encontramos com Jesus, quando ele nos acolheu? A gente tem que pensar nas nossas atitudes, de como nós estamos na igreja, de como estamos com Cristo. Porque muitas vezes não basta vir só na igreja e ficar olhando. Muitas vezes a gente fica criticando tudo. Não é isso? Então a gente tem que repensar essas coisas, porque conhecer Jesus, conhecer Deus, conhecer Jesus é muito diferente de ter relação com Jesus. No final, quando nós estivermos na glória, ele falou uma palavra, ele vai falar uma palavra: eu não te conheço. Então, quando ele fala eu não te conheço, é porque a pessoa não teve relação com ele durante o tempo todo. Não é verdade? Então, no final, lá na glória, ele falou assim: afastai de mim que eu não te conheço. Então, o que ele está falando é: você não teve relação comigo, você não andou comigo, você me criticou o tempo todo, você não teve o amor que eu tive com você. Então, é muito diferente. Então, as nossas atitudes dizem nós, dizem o que somos com ele. Amém? E outra coisa é que você falou, desculpa, é que você falou de ressurreição de Lázaro. Lázaro não foi ressurreição. Há uma diferença de... Eu falei ressuscitou. Eu falei há uma diferença de ressurgiu. ressuscitação Tá com certo. ressurreição. Sim, ele ressuscitou. Ressurreição é o que nós vamos ter no último dia. Eu nem percebi que eu falei. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Obrigada aí, Edna. Glória a Deus. Nós falamos de amar a Deus. A palavra de Deus diz assim: aquele que não deixar pai, mãe, filho, esposa, casas, parentes, por amor de mim, não é digno de mim. Amados, preste atenção, é muito pesado isso, mas o que Deus está aqui dizendo é o seguinte: não é o deixar, não é abandonar, é deixar Jesus ser o centro da sua vida. A palavra de Deus diz que casa, bens e bens materiais se adquire dos pais, mas a mulher prudente, quem dá é Deus. A palavra de Deus diz lá no Salmo 28 que os filhos são herança do Senhor. No Salmo 112 diz que o homem que teme a Deus terá tido em memória eterna. Por isso que Deus, ele está sempre cuidando. E qual foi o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda a tua força. Ele é o centro. Jesus Cristo tem que ser o Senhor das nossas vidas. Agora, cuidar de filho, cuidar de esposa, isso é uma dádiva que nós temos, que Deus nos concedeu, mas eles não podem tomar o centro das nossas vidas. Agora, se nós não cuidarmos bem da esposa, se não cuidar do marido, dos filhos, nós estamos negligenciando o amor de Deus. Por isso é que Deus fala, quando nós temos que demonstrar, quando nós amamos, quando nós cuidamos dos nossos. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É um cuidado, querido. Né? Que os filhos têm que ter temor e honrar os pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. A mulher seja submissa ao marido. Isso nós estamos cumprindo a palavra de Deus e honrando o que Deus nos determinou para que nós fizermos. Isso, querido. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que fazer isso, o que o Salmo diz lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele tem que ser o centro. Ele que é o Senhor. Ele que domina. É Ele que está no controle. Salmo 24 diz que dele é a terra, na sua plenitude, e os seus moradores pertencem a ele. Então, ele é o dono de tudo. Tudo é dele, por ele e para ele. Amém? Amém. Então, Maria, ela queria só agradar ao Senhor por tudo que ele tinha feito. Né? E vem a pergunta: nós estamos fazendo tudo o que podemos para agradar a Jesus por tudo que ele tem feito por nós? Você, está fazendo tudo o que você pode para agradar aquele
que faz tudo por você. Às vezes nós fazemos muita coisa e às vezes fazemos de maneira relaxada, né? Muitas vezes nós queremos fazer algo, mas nós não fazemos da maneira que nós devemos fazer. Tudo que for para o Senhor, nós temos que fazer bem feito. Aliás, é tudo, né? A palavra diz que tudo que vier à mão para fazer, faça segundo as suas forças. E tudo que você fizer também faça como se fosse para o Senhor. E para o Senhor nós temos que fazer tudo do melhor. Dar o melhor de nós, fazer tudo de melhor. E Maria aí, ela adora ao Senhor também de maneira sacrificial, né? Dando tudo ali o que ela tinha. Ela adorou ao Senhor com um bem muito precioso, né? Que custaria ali a sua noite de núpcias, né? Eu não sei como que eles faziam ali, né? Com aquele óleo, eu não pesquisei como é que eles faziam ali, mas tinha a ver com a unção do corpo, né? Então, o que ela sacrificou? A sua noite de núpcias para estar ali com Jesus e entregar tudo para Ele. Isso me lembra uma passagem de 2 Samuel, acho que é do capítulo 24. Não me lembro se era Araúna. É um nome assim. Davi queria, e Davi ia erguer um altar ao Senhor. E aí o que ele faz? Ele vai nesse Araúna aí pedir algumas coisas. Pedir não, na realidade Davi fala que quer pagar, né? A história ali no 24. E aí tem um versículo específico que ele fala: eu não darei ao Senhor nada o que não me custe. Porque é Araúna, se não me engano. Ele queria, Araúna Mesés, né? Está falando ali que é Araúna mesmo. Ele queria dar tudo para Davi erguer o altar. Não, pode pegar tudo que você quiser, toma os bois, toma tudo aqui e faça seu altar aí ao Senhor. Ele falou, não, eu vou pagar por tudo. Né? E aí ele fala, eu não darei ao Senhor nada que não me custe. Então, tudo que você vai dar para o Senhor, tudo que você vai oferecer para o Senhor, que te custe alguma coisa. Porque Jesus ofereceu tudo para nós. Custou tudo para Ele. A nossa redenção custou tudo para o Senhor. Ele sofreu. Ele entregou a sua vida por cada um de nós. Ele deu tudo que Ele tinha por nós. Ele se abdicou da sua glória, de ser o Deus Todo-Poderoso lá no céu. No princípio era o Verbo, Ele estava com Deus, era Jesus lá, né, Deus triuno, e veio aqui na terra, passar por todas essas coisas. Tem gente até que fala que o inferno é aqui na terra, né, que não existe inferno. Essa terra é ruim mesmo para se viver. Cada dia está ficando pior. Cada dia está ficando mais difícil de viver aqui, com tanta coisa ruim que tem acontecido. Mas o nosso Deus tem preparado algo grandioso para nós. E Maria, ela nos ensina nesta manhã a sermos mais adoradores. Adorar com nossa própria vida, como o pastor Geraldo falou. Paulo escreveu, nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. Aí vem a última parte desse versículo. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A casa encheu com essa fragrância maravilhosa do nardo. E daquela presença de Jesus ali também. Então, quando Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo, nós devemos exalar este perfume. Como a casa encheu ali do perfume, daquele nardo tão precioso que foi derramado sobre Jesus, que onde nós pisarmos os nossos pés,
nós possamos nos derramar e encher. E exalar perfume, como Paulo diz. Se você, meu querido, se eu sou o bom perfume de Cristo, eu tenho que ser bom para cheirar. Porque tem gente que é intragável. Tem gente que na hora que vai cheirar, está cheirando fumaça. Não é assim? Tem gente que é difícil de cheirar. Mas o Senhor nos ensina que nós somos o bom perfume de Cristo. Se eu sou o bom perfume de Cristo, como que eu vou ser uma pessoa mala? Como que eu vou brigar com todo mundo na escola? Como que eu vou ser a pior pessoa lá no meu serviço? Então, que nós possamos exalar este perfume de Cristo. Assim como Paulo nos ensinou, o perfume celestial. Esse perfume que vem do trono de Deus, que o próprio Cristo nos deu. Essa adoração perfeita ao Senhor, de entregar tudo e exalar onde quer que nós estivermos. E quanto mais nós estamos, quanto mais nós nos colocamos aos pés de Jesus, mais nós vamos nos encantar com Ele. Isso é fato. Quanto mais nos colocamos aos pés de Jesus, mais nós vamos nos encantar com Ele. E que nesta manhã seja uma lição de vida para nós. Encantarmos com o Senhor. Encante-se com o Senhor. Não é magia, não. É na leitura da palavra, é na oração, é na adoração sacrificial, adoração com o seu corpo, adoração com a sua vida. Tudo que você for fazer, faça. Mas primeiro, pergunte para o Senhor se é isso realmente que Ele quer que você faça. Amém? Então, nós vamos ficar por aqui hoje, que já são 10h03. E aí, semana que vem, a gente termina esse, mas já era propósito meu finalizar aqui nesse. E aí, semana que vem, a gente termina a segunda parte. Tá bom? Que o Senhor possa, nesta manhã, exalar em nós o bom perfume dele. E que nós façamos como Maria, além de se derramar aos pés do Senhor, quebrar o nosso vaso. Quebrar, literalmente, este vaso, que é a nossa vida. Amém? Bradock quer falar. Bom dia, irmãos. Na verdade, eu quero criar uma polêmica aqui, sabe? Toda vez é assim, né? Termina a escola bíblica. É desse jeito. É o seguinte, com relação aos dízimos, você falou. Eu estava lendo uma matéria de uns 5 anos aqui atrás. Teve um irmãozinho lá no Paraná. Ele foi numa casa lotérica, né? Pagar uma conta de luz. E o troco daquela conta de luz, ele falou assim: